Olá, eu sou a professora Juliana Moreno e juntos nós vamos estudar matemática. Nesse vídeo nós vamos estudar os conjuntos numéricos e nós vamos começar pelo conjunto dos números naturais, que são os números utilizados na contagem. Eles representam a quantidade de elementos dos conjuntos finitos, incluindo o conjunto vazio. Então, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai até o infinito. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N. E quando a gente tem um asterisco lá em cima, significa que nós vamos pegar todos os elementos pertencentes a esse conjunto, exceto o número 0, todos os elementos não nulos. É importante a gente saber que, se nós temos um número natural N, e um número natural n mais 1, esses dois números eles serão consecutivos. Então, n mais 1 é o sucessor de n, ou nós podemos dizer que n é o antecessor de n mais 1. E é importante a gente saber também que o produto e a soma de dois números naturais vai resultar em um número também natural. Depois do conjunto dos números naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros, que são todos os naturais e os seus opostos, os mesmos números, mas com sinal negativo. Então, nós temos lá o menos 1, menos 2, menos 3, 0, e todos os naturais, 1, 2, 3 até o infinito. Lembrando que a gente vai do menos infinito até o mais infinito. Lá no conjunto dos naturais, eu disse que a soma e o produto de dois números naturais resulta em um número natural. Bom, aqui nos inteiros também vale essa propriedade. A soma e o produto dos inteiros também resulta em um número inteiro. E também a diferença entre dois números inteiros também resulta em um número inteiro. Vocês lembram o que é um número par? Par é fácil, né? É um número que dá para dividir por 2, certo? Se o número ele é par, nós podemos escrever ele como sendo duas vezes alguma coisa. Bem, e o número ímpar é aquele número que nós podemos escrever como sendo duas vezes alguma coisa mais 1. Por exemplo, o número 11, a gente pode escrever ele como sendo 2 vezes 5 mais 1. E agora nós temos o conjunto dos números racionais. Bom, racional vem de razão. Razão quer dizer divisão. E divisão nós podemos escrever em forma de fração. Agora ficou fácil, não é mesmo? O conjunto dos números racionais é formado por todos aqueles números que nós podemos escrever em forma de fração. Uma fração em que o numerador e o denominador são números inteiros. Mas muito cuidado, porque no denominador são todos os inteiros, excluindo o número 0. Bom, no conjunto dos números racionais entram os decimais e as dízimas periódicas, aquelas que têm alguma parte que se repete infinitamente. E é importante a gente lembrar que os números inteiros, eles podem ser escritos em forma de fração. Então, por exemplo, 2 é o mesmo que 2 dividido por 1, que nós podemos escrever como 2 sobre 1. Então, esse número é um inteiro e ele é um número racional. Bom, vale aqui nos números racionais as propriedades que nós já vimos anteriormente. Então, a soma, o produto e a diferença entre dois números racionais também vai ser um número racional. E aqui, além dessas operações, nós temos a divisão. A divisão entre dois números racionais vai resultar em um número também racional. E tem também aqueles números que nós não conseguimos escrever em forma de fração, que são as dízimas não periódicas, por exemplo, o π, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, que são números não inteiros, são números com vírgula, e tem infinitas casas depois da vírgula e nada se repete. Então, esse conjunto é o conjunto dos números irracionais. Em relação ao quociente e ao produto dos números irracionais, segue a mesma linha dos conjuntos anteriores. Então, o produto e o quociente entre dois irracionais vai resultar em um irracional. Agora, se nós temos a soma ou a subtração entre um racional e um irracional, isso vai resultar em um número irracional. E por fim, nós temos o conjunto dos reais, que é formado por todos os números que pertencem ao conjunto dos racionais e todos os números que pertencem ao conjunto dos irracionais. Então, o conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Lembrando que os números naturais é um subconjunto dos números inteiros,
Os inteiros é um subconjunto dos números racionais e os racionais um subconjunto dos reais. As propriedades que vimos anteriormente dos outros conjuntos, elas se aplicam aqui também no conjunto dos números reais, tanto para soma quanto para diferença, produto e quociente. Mas aqui nós temos uma nova ideia, a ideia da raiz. Então, se o índice da raiz for um número ímpar, esse resultado, o resultado dessa raiz, vai pertencer ao conjunto dos números reais. Agora, se o índice for um número par, esse resultado só vai pertencer ao conjunto dos números reais se o númerozinho lá que está dentro da raiz, o radicando, ele for um número positivo. Quando nós estudamos lá equações de segundo grau, que precisamos encontrar as raízes, às vezes nos deparamos com o delta negativo. E quando isso acontece, nós dizemos que nós não temos raízes reais, porque como o delta é negativo e é raiz quadrada, esse resultado não pertence ao conjunto dos números reais. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com esse vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Bons estudos!